E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar aqui o nosso Café com Fertilidade, que é um quadro nosso que a gente tá no episódio, não sei, tem basicamente 3, 4 anos que a gente grava. Eu gosto bastante porque a gente responde perguntas que vocês mandam pra gente lá nas redes sociais. Se você quiser mandar, eu vou colocar o telefone aqui pra vocês mandarem em áudio. A gente mostra o áudio de vocês e responde, mas normalmente a gente recebe escrito, então eu vou ler as perguntas aqui e respondo, tá bom? Se você chegar no final do vídeo e gostar do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, ajuda demais e bora pro vídeo, puxa a vinheta. Vamos lá, 3 perguntinhas legais, hein? A primeira é a seguinte: minha menstruação veio agora depois de 3 meses sem menstruar. Não tomo nenhum contraceptivo. Então, assim, isso é uma coisa, acho que é a primeira informação legal da ginecologia. A gente sempre interpreta o ciclo da mulher ou em ciclo natural ou em uso de hormônio. Então é bem importante a gente perguntar para a paciente: olha, você está tomando algum remédio, você toma algum contraceptivo, evita a gravidez de alguma forma? O ultrassom deu ovários limpos e úteros limpos. Posso engravidar? Legal. Pessoal, normalmente essas perguntas de reprodução, como a nossa especialidade, né, nosso canal é sobre reprodução humana, endometriose e coisas da gravidez, abortamento, a gente sempre recebe pergunta e o mais importante é que faltam normalmente algumas informações. Agora sim, ela ficou 3 meses sem menstruar e ela menstruou. Acho que a primeira informação é por que ela teve essa irregularidade menstrual. Uma das coisas que eu sempre falo quando eu sou convidado em algum lugar para falar é: menstruar regularmente todo mês aumenta a sua chance de engravidar. E se você não menstrua todo mês, alguma coisa está errada, né? No preparo do útero para receber o embrião, na ovulação. Então, o primeiro ponto é: por que ela ficou 3 meses sem menstruar? Existem algumas doenças, o ovário policístico, por exemplo, é uma delas, mas existem algumas outras que podem, por exemplo, a disfunção ovariana perene, né, ou a falência ovariana prematura, né, o que a gente chama de FOP. Existem algumas outras causas e pesquisar se isso está acontecendo ou não. E o mais legal é o ovário deu limpo, ou seja, não tem nenhum cisto de ovário. Isso é uma coisa interessante também. Qual que é o cisto de ovário que pode causar infertilidade? Eu acabei gravando, eu não sei aonde exatamente, mas essa pergunta surgiu para mim, assim: quais são os cistos que eu devo me preocupar? O principal é o endometrioma de ovário, é um cisto que não vai embora e a endometriose é uma causa de infertilidade, tá bom? E o útero deu limpo, então esse útero limpo também a gente precisa ter algumas outras informações, por exemplo, como que é a espessura dele, se tem algum tipo de outro problema. O que deu para entender aqui é que ela não tem mioma, provavelmente ela viu o útero normal ali no ultrassom. O que precisa ver aqui? Precisa ver o espermograma do maridão, precisa ver se a trompa da paciente está funcionando. Isso são outras informações que a gente vai precisar ver se ela vai poder engravidar ou não. Então a pergunta dela é: posso engravidar? Por enquanto está tudo bem. Eu só pesquisaria essa irregularidade menstrual, esse atraso de 3 meses e continuaria aí com o check-up da fertilidade, tá bom? Escreve aqui embaixo se vocês querem que a gente explique, eu faça um vídeo só sobre o check-up da fertilidade, quais são os principais exames, que aí a gente grava aqui para vocês. Beleza? Vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte: doutor, boa noite. Quem toma anticoncepcional tem ovulação? A pergunta é bem legal, a gente até aproveitou a mesma pergunta para gravar um stories ali. Se você não segue a gente no Insta, segue, porque a gente coloca conteúdo todos os dias. Mas a pílula anticoncepcional tem várias funções, né? Várias funções para evitar a gravidez. Desde lentificar o movimento das trompas, desde mudar ali a dinâmica uterina, de diminuir ali a janela de implantação, espessamento do muco. Tem mais de 10 funções do contraceptivos, mas um deles é evitar este pico de LH para a paciente ovular. Então ela não recruta folículo e ela não ovula. São 2 ações distintas ali do anticoncepcional. E é verdade dizer que pessoas que tomam anticoncepcional não ovulam. Informação importante, tá bom? Quem toma anticoncepcional não ovula. Bom, Luiz, o que aconteceu? Eu estou tomando pílula e eu vi no ultrassom ali um folículo. Normalmente são pessoas que tiveram algum problema no uso, ou pularam um dia, ou o metabolismo do fígado está um pouco mais acelerado, ou ficaram doentes, né? As infecções elas diminuem a taxa da pílula. Então tem algumas outras funções, mas se você encontrou, provavelmente foi falha do método. Você precisa ou de um método um pouco mais forte, ou tomar adequadamente, tá bom? Mas o princípio da contracepção é não ovular, por vários mecanismos, pelo menos 3 mecanismos aí de evitar a ovulação em pacientes que estão usando contraceptivo, tá bom? Pessoal, a última pergunta é a seguinte, ó: doutor, o meu sangue é positivo,
o meu sangue é negativo e o meu filho nasceu com sangue positivo e eu precisei tomar uma vacina. Por que tem que tomar essa vacina e o que acontece? Essa pergunta é bem legal. E é o seguinte, assim, quando a gente fala que um fator de sangue, né, quando você fala eu sou A positivo ou A negativo, isso significa a presença ou a ausência de um marcador, que a gente chama um marcador de Hertz, que quem inventou essa doença ali descreveu o fator RH, por isso que chama fator RH, o RH positivo ou o RH negativo. O RH positivo tem a presença desse antígeno que a gente chama na membrana da hemácia do sangue. Quem é RH negativo não tem a presença desse marcador na hemácia. Qual é o problema? Se a paciente, né, a mãe ali, ela é negativa, ela não tem esse anticorpo, quando ela recebe o sangue positivo do nenê, ou através de transfusão de sangue ou alguma coisa, ela faz um anticorpo contra o sangue positivo. Então imagina que o seu sangue é negativo, você não tem esse antígeno, você recebe um sangue positivo, você desenvolve ali os anticorpos para poder tirar esse sangue que não é o seu sangue da circulação. Então é assim que funciona o sistema imunológico, né? Tirar coisas que a gente interpreta como estranhos ali no corpo. Quando a mulher faz um anticorpo contra o sangue positivo, o grande problema é que esse anticorpo passa a placenta e vai para o nenê numa segunda gestação. E esse anticorpo, numa concentração alta, acaba causando no nenêzinho uma doença hemolítica, que a gente chama. Esses anticorpos atacam o sangue do nenê, que é positivo, e ele tem uma doença chamada doença hemolítica, ou chamada também de eritroblastose fetal, porque tem tanta massa jovem na circulação dele ali que a doença chama eritroblastose, ou a doença hemolítica do recém-nascido. Então, o que acontece? Quando você vai ter o nenê, para evitar que a mãe se sensibilize contra o sangue positivo, a gente faz uma vacina nela, que é o Rogan, né, que é o anticorpo anti-D, para que ela tenha esses anticorpos já prontos. Se ela entrar em contato com o sangue positivo, que o neném é positivo, ela destrói rapidamente com o anticorpo já pronto. Não dá tempo da paciente se sensibilizar e produzir os anticorpos. Então é uma vacina contra a imunização ou a alimunização da mãe. Tá bom? É claro que essa doença é uma doença bem técnica, né? Tem bastante coisa para falar sobre ela, tem algumas outras vias ali, mas eu acho que deu para entender bem por que mulheres negativas que têm maridos positivos ou até filhos positivos têm que tomar essa vacina. Bom, para terminar essa pergunta, como que é o fluxo? Se você é negativa, quando nasce o nenê, a gente não necessariamente faz a dosagem do pai, né? Porque a gente não tem certeza absoluta quem é o pai, muitas vezes, mesmo que no SUS, principalmente, a gente dosa o sangue do nenê, porque pode ser que o nenê seja negativo também. Se o nenê for negativo, não precisa fazer a vacina na mãe, porque o nenê não está passando sangue positivo para a mãe. Se o nenêzinho for positivo, a gente faz o Rogan, a gente faz a vacina na mãe, e a gente protege ela para as futuras gestações. Tá bom? Pessoal, pelo café de hoje era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Valeu!